Bem-vindos a Rio Verde, a capital brasileira das oportunidades. O local impressiona pela força da sua gente e por sua força na indústria, no comércio e na agropecuária. Uma cidade que deu seus primeiros passos na criação de gado, que amadureceu no cultivo de grãos e que se consolidou como protagonista na era da industrialização de produtos. Mas não são apenas as grandes indústrias que impulsionam os negócios no município. Cada vez aumenta mais o número de pequenas e médias empresas, consolidando a industrialização e concretizando a realização do sonho de milhares de empresários que aqui se instalaram. Um avanço significativo que levou a cidade a receber o vistoso título de um novo Eldorado brasileiro. Antes da gente falar do futuro e de hoje, a gente não pode esquecer dos empreendedores do passado que vieram para cá na década de 40, na década de 50 e começaram a colocar aqui as primeiras indústrias de transformação, começaram a abrir as primeiras terras, tornar toda aquela pastagem degradada em atividade agrícola. Temos que agradecer muito a esses empreendedores e desbravadores que aqui chegaram muito antes de nós estarmos aqui. Personagens como o pai de Dona Irene Guimarães. Nossa história começa em 1937. Meu pai, o nome dele é Garibaldi Guimarães. Ele mais dois sócios, o senhor José Hilário e o senhor Olinto Pereira de Castro, eles montaram uma fábrica de calçados aqui em Rio Verde. Essa foi a primeira fábrica, a primeira indústria da nossa cidade. Bom, mais tarde, bem mais tarde, ele foi dono também de uma indústria de beneficiamento de arroz e de café. Na década de 60, Rio Verde teve uma fábrica de manteiga que exportava para o Nordeste brasileiro. Nossa indústria era modelo. Basta crer que pusemos o laticínio no centro da cidade. Tinha a marca Noiva e a Madame. Ainda na década de 60, o Cerrado começa a dar espaço à agricultura com o plantio do arroz. Meu pai, Paulo Reis Vieira, veio para Rio Verde em 1960. Alugou a primeira cerealista no centro de Rio Verde, hoje aonde é a Praça da Matriz. Nesse período, só quem mexia com arroz e beneficiava eram os Veloso, meu pai e o seu Leão. Um novo momento para a industrialização de Rio Verde viria com a massificação do cultivo da soja e a criação da cooperativa. Nós levamos produtores aqui no sul do país para ver o plantio. Nós trouxemos na cooperativa soja e calcário e repassava até às vezes sem juro ou custo para o produtor para ele fazer o seu início de plantio de soja e a gente vender aquela ideia da plantio de soja, mas com prática. Naquela época nós criamos um departamento de comercialização, nós criamos um parâmetro de preço, a cooperativa já virou um órgão regulador de mercado. Mas algo mais forte ainda precisava ser feito. A cooperativa, então, cria a primeira indústria esmagadora de soja do Centro-Oeste, a maior do Brasil na época, um marco para a industrialização. Rio Verde precisaria industrializar, porque a gente via que todos os produtos agrícolas e mesmo pecuários nossos saíam totalmente in naturo. Aconteceu em 1981, iniciou-se o projeto e ela entrou em funcionamento em 1983. Ninguém conhecia a industrialização de soja aqui no Centro-Oeste, ninguém conhecia a importância dessa industrialização, então o poder de convencimento para o sistema financeiro foi muito difícil. O presidente do banco, do BNCC naquela época, foi muito importante nesse sentido, que ele veio pessoalmente e a gente sobrevoou toda a região, isso ninguém sabe disso, eu estou revelando isso agora. E aí ele se firmou e justificou tecnicamente que não haveria lugar nenhum no Brasil mais importante que aqui, principalmente tratando do Centro-Oeste, para ser um grande centro produtor de soja. No primeiro ano de funcionamento, nós não tínhamos realmente soja suficiente ainda para funcionar a indústria o ano todo, porque ela foi uma indústria para 600 toneladas dia, uma das maiores do país na época, mas funcionamos aí 120 dias o primeiro ano,
E depois, o segundo ano em diante, já tinha soja suficiente, produção suficiente para poder rodar a indústria o ano inteiro. Então isso contribuiu e muito para que o produtor entrasse numa nova atividade, que era o plantio de soja na região. Sem dúvida, a cooperativa ela transformou os nossos simples produtores de grãos em empresários rurais. Comigo teve a mão de Deus de vir ajudar os produtores, as produções de Rio Verde, ter o seu sucesso. Indústria instalada, chegaram outras empresas para dar suporte à cooperativa. Brasilata veio para Rio Verde em 1992, a parceria da cooperativa foi muito importante, mas nós já enxergávamos que o Centro-Oeste ia desenvolver, e Goiás principalmente ia desenvolver bastante. Tanto que na sequência nós já abrimos também uma série de outros clientes e a empresa cresceu substancialmente de lá para cá. O maior desafio foi a gente ir trazendo novas linhas de produção para cá, além de trazer empresas que nos assessorassem, também ajudar a formar empresários, a qualificar empresários da cidade e a ser fornecedores para a Brasilata. E eu mesmo trabalhava em outra empresa grande, saí, montei meu próprio negócio para ver se eu melhorava na vida. Graças a Deus eu acho que eu melhorei. Uma parceria também com o Poder Legislativo, aprovando leis, criasse o DIMP ali, onde os pequenos empresários pudessem instalar suas empresas. Depois vieram também a industrialização de carne, através da Perdigão. Nos anos 90, houve então a decisão da antiga Perdigão, hoje BRF, de vir fazer o investimento aqui no Centro-Oeste. A região escolhida foi Rio Verde, por ser uma região promissora no cultivo dos grãos, onde até então não tinha essa atividade de integração de aves e suínos. Nós começamos aqui com um grupo de 150 pessoas, né? E hoje nós estamos falando em torno de 8.000 colaboradores direto da empresa. A gente sente o retorno que a gente esperava do que nós aqui investimos. Então a empresa hoje se sente realizada em fazer parte da história de Rio Verde. A antiga Orsa Embalagens, na década de 90, começou a pesquisar o mercado Centro-Oeste e verificou que era um mercado de grande potencial. A Orsa Embalagens, que hoje é a Orsa International Paper, ela fabrica embalagens de papelão ondulado e chapas para conversão em cartonagens. Nós temos 70% de participação do nosso mercado, é linha alimentícia. Em Rio Verde, nós temos grande participação na BRF, na Cargill, na Comigo, voltado principalmente a essa agroindústria. Eu vim para trabalhar na Comigo e da Comigo eu percebi as potencialidades da região. Hoje temos uma empresa muito sólida, uma empresa de Rio Verde, estamos firmando grandes parcerias e essas parcerias estão sendo benéficas tanto para o grupo cereal quanto para as empresas que aqui estão chegando. E hoje a gente vê que a contribuição e o avanço que deu na industrialização de soja em 1983 contribuiu num avanço aí rápido, muito rápido, uma coisa que se não tivesse surgido essa industrialização, às vezes o avanço que nós tivemos em 5 anos demorasse 10, 15 anos para acontecer. Em meio a todo esse processo, surge então uma entidade que se mostraria fundamental para todo esse desenvolvimento industrial. A Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, através de seus líderes, durante toda a sua história, sem dúvida tiveram uma importância muito grande na condução da política classista da indústria e do comércio na nossa cidade. Na época, nós tínhamos um grande desejo de ter um grande distrito industrial e isso nós conseguimos. Nós tínhamos uma demanda pelo corpo de bombeiro, que aqui não existia na época, e nós conseguimos trazer. Nós tínhamos também uma demanda por cursos profissionalizantes. As deficiências que nós tínhamos no município, a ACIRV conseguiu, através da união dos empresários, buscar as soluções. A ACIRV não evitou esforços para buscar toda forma de viabilizar a Perdigão aqui na nossa região. Nós temos as mais variadas tipos de indústria
que vai desde uma pequena confecção de roupas, a indústria metal-mecânica, a indústria de alguns equipamentos de pequeno porte, até os grandes líderes mundiais na área de alimentos. Isso torna então Rio Verde uma capital econômica na sua região extremamente importante, geradora de emprego, geradora de renda e que tem crescido a cada dia mais, atraindo novos investimentos. Seja eles nas indústrias de implementos agrícolas, de fábrica de máquinas, seja na produção de fertilizantes e assim por diante. Então, focado na vocação nossa que é o agronegócio. A principal preocupação de um administrador hoje, não só em Rio Verde, no estado de Goiás, no Brasil, é qualificar mão de obra. Através de parcerias com os Senai, SESI, Senac, Sebrae, IEL, que são parceiros importantes. A FESURB, não só a FESURB, mas como outras também instituição de educação que tem em Rio Verde, formar, né, os nossos especialistas na área. Um administrador deve preparar Rio Verde hoje para que daqui 10 a 15 anos Rio Verde esteja apto a receber 500 mil habitantes. Na Orçaipi, a planta de Rio Verde é a segunda maior planta do grupo e nós temos boas perspectivas de crescimento ainda em Rio Verde, porque a gente observa que a cidade ainda tem um grande potencial de crescimento. A gente observa novas indústrias chegando e as indústrias aqui sempre ampliando seus parques fabris. Nós estamos adquirindo área para montar um grande distrito industrial, né? É um projeto audacioso para a melhoria do aeroporto. Sobre tudo isso, que nós consigamos manter os incentivos fiscais que o Estado oferece hoje. A importância da associação comercial nesse contexto, ela se dá de duas formas muito importantes. A primeira, a representatividade política que ela exerce, representando o empresariado e o empreendedor local, junto a órgãos públicos, aos governos e junto a outras entidades. E sem dúvida isso é que faz de Rio Verde uma das cidades não só de boa economia, de economia sólida, mas também de poder de compra, de gerar movimento em todos os setores da atividade econômica. A industrialização valeu a pena porque contribuiu fortemente para a melhoria de renda dos produtores, mas também na distribuição de renda para a sociedade. Eu acredito que o Rio Verde ainda vai crescer 20 anos ainda, o desenvolvimento de Rio Verde. Então as empresas podem sim ter certeza que tem lugar para se instalar em Rio Verde. Eu vejo a Associação Comercial, a ACIRV, como uma grande mola mestra, propulsora do desenvolvimento e das soluções para a classe empresarial. É importante lembrar que muitas outras pessoas contribuíram para escrever essa história fantástica de dedicação, de esforço e de muito sucesso. Rio Verde, o pedaço do Brasil onde o país mais cresce.